Nós queríamos apresentar aos nossos irmãos a pastora Suelen. Ela está nesse momento como estagiária, né? Que quando a gente termina o curso de teologia, nós temos de 1 a 3 anos para ser licenciado, que equivale a um estágio. Então ela está terminando a licenciatura esse ano, esse 1 ano de licenciatura, e ela será ordenada no final deste ano. Então a gente já está considerando, já que ela venceu a maior parte do tempo, né, como pastora, já ordenada, né? Mas vamos aguardar só o momento certo desta ordenação. E a Suelen foi convidada por nós, né, para que ela viesse até a igreja, também com o propósito da gente ter mais uma pessoa que ajudasse, principalmente durante a semana, nos cultos semanais, nas reuniões de oração semanal e também nos outros trabalhos da igreja. Então, ela também tem esse propósito de estar conosco. Ela veio no segundo domingo de setembro, alguns irmãos estavam, outros não, mas é uma oportunidade, mais uma vez, de ouvir o que Deus tem para os nossos corações através da Suelen. Que Deus abençoe a sua vida. É com grande alegria que retorno aqui com os irmãos, com as irmãs. Alguns rostos que eu já conheci da outra vez, outros novos. Então é com grande alegria que a gente está aqui. Recebo o abraço da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Assis, onde eu estou como pastora licenciada. Então, eles mandam um abraço aos irmãos. E gostaria de meditar essa noite com vocês no livro do profeta Abacuque. Abramos nossa Bíblia em Abacuque. Depois de Naum, fica fácil achar. Naum, Abacuque, Sofonias, tá ali, finalzinho do Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o meu povo, que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternaramente, ao mestre do canto para instrumentos de corda. Palavra do Senhor. Tema da nossa meditação, baseado no texto do profeta Abacuque, é: e se Deus não nos desse nenhuma bênção? O que faríamos? Qual seria a nossa atitude perante Deus? Se Ele não nos desse nenhuma bênção, se não respondesse nenhuma de nossas orações, qual seria a nossa atitude? Hoje, nós vivemos uma realidade no mundo evangélico, principalmente brasileiro, em que a teologia da prosperidade, onde o materialismo religioso impera, onde o cristão tem que ter as coisas para ser um cristão abençoado, a bênção se torna material. Você tem que ter, você tem que conseguir isso, conseguir aquilo. E aí existem N campanhas para se ter. O ter virou prioridade na vida. E muitos distorcem versículos bíblicos, utilizam meio versículo fora do contexto para pretexto, para distorcer a realidade. Muitos afirmam: eu sou filho do rei, meu Deus é o dono de tudo, então Ele tem que me dar as coisas. E aí, hoje de manhã, na escola dominical,
A Helena trouxe uma das questões e levantou de uma música que tem sido utilizada por muitos adeptos a essa teologia da prosperidade, que é a música Restitui. E aí um pedacinho, trecho, refrão, restitui, eu quero de volta o que é meu. E aí a gente tem duas coisas para pensar. Né? Primeira questão de restituição, o que era seu? Sem Jesus na nossa vida, o que é nosso? Nada. Você quer o nada? O que é nosso? O que a Bíblia fala que nós somos sem Cristo? Onde nós estamos? No pecado, nós estamos mortos. Se a gente quer de volta o que era nosso sem Cristo, será que a gente quer isso de volta mesmo? Sem contar na ideia de que a gente vai determinar que Deus devolva. E aí muitos vão usar a história de Jó. Falar, não, mas Deus restituiu a Jó 7 vezes mais. Mas Jó, até mesmo quando ele perde seu filho, sua família inteira, ele fala, Deus me deu, Deus me levou. Bendito seja o nome do Senhor. Muda a perspectiva. E a gente precisa entender, porque muitas pessoas acreditam piamente nessa história de fazer troca com Deus. Senhor, eu vou fazer a campanha, eu vou na igreja, eu vou fazer a oração, e o Senhor vai ter que me dar, porque eu sou filho do rei. Então, se eu pedir, Deus vai me dar. E aí existe muitos cristãos frustrados com Deus, porque orou, fez a campanha, e aí? A bênção material muitas vezes não chegou. E como lidar com isso? Quantas pessoas que a gente conhece que são frustradas com o Senhor? Porque muitas vezes acreditou piamente de que Deus é obrigado a nos dar algo. Porque se eu sou filha do rei, sou filho do rei, Ele é o dono de tudo. Sim, Ele é o dono de tudo. Mas um texto que eu gosto muito, de Isaías 41, vai nos dizer que nós somos vermezinhos de Jacó. Coloca a nossa realidade perante o Senhor. Nós somos vermes, nada mais do que isso perante Deus, o dono de todas as coisas. Então a questão é para nós, e se Deus não nos desse nenhuma bênção? O que é bênção? O que entendemos por bênção? No senso comum, em geral, é você receber algo de Deus. E diante do cenário evangélico brasileiro, normalmente conseguir algo específico. Ou seja, questões materiais, ou prometido ou a prometida para os jovens e adolescentes, é o ungido do Senhor que Deus me enviou, a ungida do Senhor que Deus me enviou. Mas o sentido bíblico de bênção é o sustento contínuo de Deus para a nossa vida. Essa é a bênção do Senhor, é o sustento dele, e ele sustenta. E aí por isso nós conseguimos e temos as nossas coisas, porque é Deus que está nos sustentando a cada dia. É Ele quem dá saúde para trabalharmos, é Ele quem dá disposição para estudarmos, é Ele quem dá. A cada dia renova as suas misericórdias na nossa vida. E aí pergunto, qual seria a nossa reação se Deus não nos desse nenhuma bênção? O profeta Abacuque estava vivenciando um período em que a terra de Israel, o povo de Israel, estava sendo dominado pelos babilônicos, onde eles foram a Israel para dominar, fizeram o povo de escravo. Ainda não tinha sido levado para o exílio, mas a dominação era forte. E para o profeta não havia esperança. O verso 16 nos diz que em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Eu devo esperar o dia mau, porque as coisas vão piorar. O profeta sabia o que ia acontecer. Sabia que a situação não iria ser boa. E aí ele continua o texto. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro
no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo quando não tinha esperança nenhuma, a situação estava feia, crítica, estava no limite. Mesmo assim, ele se alegrou no Senhor. Mesmo assim, exultou no Deus da nossa salvação. Muitas vezes a gente costuma cantar, tem um cântico que fala, te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que realmente louvamos a Deus, independente das circunstâncias? Será que a gente teria a ousadia de Abacuque? Será que eu e você teríamos a ousadia de Abacuque de alegrar no Senhor quando a situação não está bem, quando Deus não nos dá nenhuma bênção, quando as nossas orações não são respondidas, ou Deus nos responde contrário ao que nós queríamos, ao que nós entendíamos que seria bom, quando Deus nos dá um não? Será que teríamos essa ousadia de alegrar no Senhor, de exultar no Senhor, mesmo se Deus não nos desse nenhuma bênção? E aí a gente precisa entender que a bênção maior que Deus poderia ter nos dado, Ele nos deu. Cristo Jesus. Essa foi a maior bênção que Deus poderia ter dado para mim e para você. Jesus Cristo. Isso é o que Ele tem de melhor para a nossa vida. Cristo. A gente não precisa esperar o melhor de Deus vir. O melhor de Deus já veio. E morreu numa cruz, por mim e por você, por nós e por todos os seres humanos. Essa foi a maior bênção. Isso já é um motivo suficiente para eu e você nos alegrarmos no Senhor, para nós exultarmos e alegrarmos e regozijarmos no Deus da nossa salvação, porque essa é a maior bênção, a salvação em Cristo Jesus. Não precisamos de bênçãos materiais, de orações respondidas para amarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor, para servirmos a Deus. A ideia de que a gente sempre precisa esperar algo de Deus para que a gente possa fazer algo em troca, não condiz com a palavra do Senhor. Porque nós recebemos a graça, o favor imerecido, que nem eu nem você merecíamos. Deus nos deu. Deus nos concedeu a maior bênção, seu Filho. E aí por Ele nós temos livre acesso ao Pai. Por Ele nós podemos dobrar nossos joelhos em situações de crise. E se a gente ler o capítulo 3 inteiro de Abacuque, a gente vai ver Abacuque orando ao Senhor, se colocando diante de Deus e falando da situação que estava acontecendo. E ele termina a sua oração falando assim, mesmo assim, se nada der certo, se nada do que eu planejei, né, se nem mantimento não tiver, eu ainda assim me alegro no Senhor. E a gente precisa viver isso, experimentar isso no nosso dia a dia. A gente entender que Deus ele responde às nossas orações conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não conforme a nossa vontade, porque a gente pensa que sabe alguma coisa que é bom para nós. A gente pensa, a gente tem essa pretensão de pensar que somos bons o suficiente para decidirmos algo bom para a nossa vida, e não somos. A Bíblia vai nos dizer que nem orar, o texto de Romanos vai dizer que nem mesmo orar nós sabemos. Nem orar, que precisa do Espírito Santo interceder por nós. Por isso, a gente precisa entender que a bênção maior de Deus já veio. O melhor de Deus para minha e para a sua vida já veio. Jesus Cristo. A salvação em Cristo. E então, se Jesus é a nossa maior bênção, então por que servimos a Deus? Será que servimos porque precisamos receber algo? Precisamos ter algo em troca? Ou nós servimos por gratidão? Por gratidão a Deus. Porque Ele nos concedeu a sua graça, a salvação em Cristo Jesus.
Nós servimos a Deus em resposta ao que Cristo fez por nós na cruz. Não dá para ficarmos indiferentes à morte e ressurreição de Jesus. Não dá para sermos cristãos sem olhar para a cruz, sem entender o que Jesus fez por nós. E muitas vezes, e aí lembrando um pouco da introdução da nossa meditação, muitas vezes nesse meio evangélico, na realidade evangélica brasileira que a gente tem visto nas mídias, na internet, e se a gente for olhar, no exemplo, o Facebook, que muitos têm, a maioria das postagens é a vitória da semana. Deus vai conceder a vitória tem uma semana vitoriosa, abençoada. Dificilmente alguém coloca a respeito de Jesus, da cruz. Dificilmente a gente consegue olhar para as músicas, porque muitos dos nossos jovens, principalmente nossos jovens, aprendem pela música. Eles vão aprender pelo que eles ouvem. Dificilmente elas vão falar do significado da cruz para a nossa vida. Algumas parecem músicas de academia. Vou dançar, pular, correr, virar para a direita, para a esquerda. Mas dificilmente a gente encontra algo que fale da cruz. A gente precisa entender que servimos a Deus pela cruz, porque Cristo nos resgatou. Jesus nos deu a maior bênção que Ele podia nos dar, a salvação. Isso é motivo suficiente para eu e você, irmãos, para juntos servirmos a Deus, para juntos nos alegrarmos no Senhor. E servir a Deus quando tudo está bem, quando as coisas estão caminhando conforme nossos planos, nossos projetos, quando a família vai bem, quando não tem nenhuma crise, não há situação de enfermidade no nosso lar, é tranquilo. Deus está me abençoando, está tudo bem. Mas será que Deus não nos abençoa quando a situação está ruim? Será que Ele não nos ensina? Se a própria Bíblia nos fala que todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer sejam elas boas ou ruins. A gente precisa aprender a vivenciar isso. A dia, exercitarmos a nossa fé. A crermos no Deus da nossa salvação. No Deus que nos tirou da morte, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Esse é o Deus da nossa salvação, a quem servimos. E servimos com gratidão ao Senhor, porque a gente não merecia nada. Se fosse por mérito próprio, a gente podia pegar nossas malinhas e fazer a filinha para o inferno, digamos assim. Porque a gente não consegue. Por nós mesmos, a gente não consegue nada. Nós temos a salvação por Cristo, por graça, por favor imerecido. Isso é motivo suficiente, irmãos, para eu e você servirmos ao Senhor. A gente não precisa esperar algo vir. A gente não precisa ter uma oração respondida. E muitas vezes a gente quer a resposta com um sim para a gente servir a Deus. A gente não precisa esperar chegar algo, chegar o melhor de Deus. O melhor veio. E porque Ele veio, Cristo, nós servimos com gratidão no nosso coração. E aí a gente nos alegra no Senhor, mesmo quando a figueira não floresce, mesmo quando não há fruto, não há mantimento, a terra não tem mantimento. Muitas vezes, quando não temos condições de vida, ou quando não temos a própria perspectiva de vida, o que é a minha vida? O que eu vou fazer? Quando nos encontramos em situações de crises, em situações complicadas em nossas casas, nos nossos lares, ainda assim, precisamos nos alegrar no Senhor, mesmo que a figueira não floresça. Amar a Deus e servir a Deus não depende de bênção, não depende de termos algo, porque tudo que temos é graça do Senhor na nossa vida. Tudo que a gente tem
E tudo que a gente é pela graça e misericórdia do Senhor. Não dá para ficarmos indiferentes diante da cruz de Cristo. Não dá para sermos cristãos e achar que a gente vai orar, vai buscar a Deus como um supermercado, quando a gente precisa de determinada bênção. Aí a gente vai. Pensar nas donas de casa, nos donos de casa. Na hora que você vai na cozinha, vai fazer a comida. Faltou a cebola. Corro na quitanda da esquina. Corro no mercado ali, compro a cebola e volto. Deus não é assim. Você não pode buscar a Deus naquele momento do aperto que você precisa. Faltou. Deus, me ajuda. E eu vou te servir. Alguns fazem votos, promessas a Deus. A gente precisa servir ao Senhor com gratidão. Porque mesmo se Ele não desse bênção nenhuma para nós, do que nós entendemos como bênção muitas vezes, mesmo que as nossas orações não sejam respondidas, ou Deus nos responda, espera, agora não. Ainda assim, precisamos nos alegrar no Senhor. Precisamos regozijar e vivenciar isso. E alegrar no Senhor diante de situações difíceis, em situações que a figueira não floresça, é a gente ter fé. É a gente viver por fé. E viver por fé é acreditar que Deus está no controle. A gente nos alegrar no Deus da nossa salvação é acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. E por isso podemos caminhar. Por isso podemos viver e seguir a nossa vida. E continuar buscando ao Senhor. Mesmo em situações complicadas. Mesmo quando não há esperança nenhuma para o nosso futuro. A gente precisa continuar, seguir, caminhar. E a gente lê a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, a gente vê experiência de homens e mulheres que continuaram, que caminharam, que viveram por fé. Que mesmo quando a situação parecia impossível, continuaram, se alegraram no Senhor. Como já disse, Jó. Jó mostra, o livro de Jó nos mostra que o justo, que o homem de fé, a mulher de fé, passa por sofrimento, passa por situações complicadíssimas. E mesmo assim, ele continuou bendizendo ao Senhor. A gente lê os profetas e a gente vê como eles sofreram, como eles foram perseguidos. A gente vê os apóstolos. Paulo teve quase morto, foi apedrejado, preso. E aí em Filipenses ele vai dizer, porque eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Esse deve ser o nosso desafio, irmãos. Mesmo que Deus não desse nenhuma bênção para nós, a gente precisa caminhar. Porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele nos deu a maior bênção que poderia ter dado. Jesus Cristo. Nós, como cristãos, a gente não pode perder isso de vista. Porque a gente se torna qualquer outra coisa do que um povo de Deus. Se a gente esquecer o que Cristo fez por nós. Esse é um motivo suficiente para eu e você estarmos aqui, juntos, reunidos para adorar ao Senhor. Porque conforme a música que cantamos, eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Nós nunca vamos saber porque foi alto demais. Mas a gente precisa caminhar. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a gente não tenha perspectiva nenhuma, ainda que a gente olhe para o nosso amanhã e a gente não vê nenhuma luzinha no final, mesmo que a gente olhe para os nossos planos e fale, Senhor, como eu vou resolver? Mesmo assim, exultemos, alegremos no Senhor, continuemos a louvar a Deus, a adorar, a servi-lo, a amá-lo, a glorificá-lo, porque esse é o nosso propósito. Nós somos criados e feitos, formados para a glória de Deus. E é independente das circunstâncias. É diário, é vida,
é dia a dia, é a caminhada de fé para a gente seguir e caminhar e servir a Jesus, o nosso bem maior, a nossa bênção suficiente, o melhor de Deus para a nossa vida, Cristo. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça para a gente conseguir viver, para que possamos ser como Abacuque. Mesmo se a figueira não florescer, a gente ainda exultar no Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.